A reforma política virou um clichê no Brasil. Tal a constância com que se fala no tema, sem que a Câmara e o Congresso tenham revelado até agora disposição para votar a matéria. Pelo contrário, a maioria dos deputados encara com extrema reserva qualquer mudança no sistema político, a cujas deficiências todos atribuem a dificuldade para se obter a governabilidade no Brasil. A proposta conhecida inclui a mudança do sistema eleitoral, introduzindo o voto em lista ou voto de legenda, o financiamento de campanha público ou misto e a fidelidade partidária, entre outros itens importantes. Para debater esse tema, mais uma vez, convidamos 2 deputados veteranos que eu tenho acompanhado ao longo do tempo. Bonifácio de Andrade, do PSDB de Minas Gerais, e Mauro Benevides, do PMDB do Ceará. Deputado Bonifácio de Andrade, o senhor acompanhou aqui muito tempo com o ex-governador, ex-senador e ex-deputado Franco Montoro a discussão em torno de uma emenda constitucional introduzindo formas parlamentaristas no sistema político do Brasil. Essa emenda dorme aí em alguma gaveta lá na Comissão de Constituição e Justiça. O senhor ainda considera essa emenda viável de ser apreciada pelo Congresso ou concorda com a maioria dos mais experientes políticos que acham que só numa crise muito grave, essa emenda, uma crise institucional, essa emenda teria chance de ser aprovada? Primeiramente, eu quero explicar o seguinte, e agradecer aqui a presença desse programa tão importante no Lado da Segunda Indústria, próximo do Ceará. A reforma política, em termos assim, digamos, técnicos, ela é muito mais abrangente. A reforma política ela envolve a federação, a reforma da federação, tem aí os municípios gritando, tem os estados aí realmente reivindicando muita coisa. Ela envolve o sistema de governo, que é o parlamentarismo, o presidencialismo, ela envolve o sistema eleitoral, e de certa forma, levando em conta os direitos e as garantias individuais, ela envolve o problema da violência no Brasil. Todo esse conjunto é que é a reforma política. Mas a Câmara, por razões diversas, hoje está mais interessada no aspecto do debate da reforma eleitoral dentro da reforma política. Como, alguns anos atrás, debateu muito a questão do sistema de governo, que lembrou a figura iminente do líder paulista, Franco Montoro, que pugnava pelo parlamentarismo. Realmente houve uma comissão. Ele foi o primeiro presidente, depois eu fui relator dessa comissão, e essa comissão aprovou praticamente por unanimidade a implantação não de um parlamentarismo, que eu diria assim, puro no Brasil, estilo inglês, o estilo belga, mas sim um parlamentarismo presidencializado, ou um presidencialismo parlamentarizado. Mais próximo do português e do francês. Exatamente, próximo do português e do francês. Foi aprovado por unanimidade da comissão especial, e está aí pronto para ser a qualquer hora levado à ordem do dia, se houver alguma necessidade. Agora, a resposta seguinte. Agora o senhor sabe a mudança radical dessa só seria possível nós vamos dizer o seguinte. O problema do Brasil fica dentro do problema da América Latina. A América Latina está hoje numa grande ebulição. Há países que estão em agitação enormes. E países, às vezes, até mesmo com alguma posição de instabilidade. Eu sou daqueles que acham que a reforma política e a reforma do quadro brasileiro vem de qualquer maneira. Ou nós, deputados, querendo, e senadores, ou nós não querendo. Ela vem, porque ela é uma imposição. É uma questão de gestão administrativa e gestão governamental. O sistema que está aí não está gerindo bem a nação. O senhor não tem uma nova intervenção militar? Não, eu não sei o que vem por aí. Parece grandes pressões populares, pressões militares, inclusive pressões de dados grupos econômicos. O próprio governo, o próprio presidente Lula pode se interessar pelo assunto. Mas a gente sente que há uma pressão da nação inteira para alterar as estruturas políticas e administrativas que aí estão, criar um novo tipo de gestão, que seria esse parlamentarismo presidencializado, ou criar uma nova fórmula de enfrentar os magros problemas que estão crescendo e estão levando atenção aos municípios. Outro dia, a reunião dos municípios brasileiros aqui em Brasília revelou uma insatisfação e inquietação muito grave. E são as lideranças populares que estavam aqui presentes. O que eu acho que a reforma da estrutura brasileira, a reforma política e a reforma eleitoral, inclusive, ela é uma imposição
dos tempos. Elas vêm de qualquer maneira, porque o que está aí não pode continuar. Deputado Mauro Benevides, como é que o senhor vê a viabilidade dessa reforma política, tema sobre o qual o senhor já falou tantas vezes, clamou por ela, tantas vezes até da tribuna, como um discurso agora recentemente, segunda-feira. Como é que o senhor vê as dificuldades que existem, os óbices, os embaraços para se votar essa reforma política? Sobretudo a mudança do sistema eleitoral. Olha, Tarcísio, eu entendo que se nós começarmos a oferecer uma abrangência e amplitude maiores ao projeto de reforma política, nós vamos novamente enfrentar embargos insuperáveis. Esse projeto, que depende apenas de maioria simples, de cuja comissão especial foi relator o deputado Ronaldo Caiado, ele prevê apenas 3 itens fundamentais. Houve um determinado momento, ainda no final da administração João Paulo Cunha, em que todos os líderes concordavam com aquele projeto. Inclusive firmaram um documento de urgência urgentíssima para viabilizar aquela proposta que atenderia ao financiamento público de campanha, à federação de partidos e às listas pré-ordenadas. Foi bem, no instante em que nós nos aprestávamos para votar esse projeto Ronaldo Caiado, algumas lideranças, por razões ainda desconhecidas, começaram a retirar as suas assinaturas do pedido de urgência urgentíssima. E com isso, sem o consenso formado na ocasião, o presidente na época entendeu de não submeter a matéria mais à deliberação do plenário. Nas gestões subsequentes, novas tentativas foram levadas a cabo sem êxito. Ao que eu sei, nessa terça-feira, o presidente Arlindo Sinaia reuniu os líderes de todos os partidos e a temática discutida foi essa. Agora, se nós não partimos imediatamente para uma alteração na nossa sistemática eleitoral e partidária, dentro desses parâmetros que já estão aí estabelecidos no projeto Caiado, se começarmos a fazer acréscimos, nós vamos realmente novamente... Nós vamos de acabar o Instituto da Reeleição. É um acréscimo que vai complicar tudo. E nós, com a implicação de que, nesse caso, terá que haver um quórum qualificado de 3/5, porque envolve proposta de emenda constitucional. Então nós vamos precisar de 3/5. Ora, se esse projeto Caiado que necessita apenas de maioria simples, nós não temos conseguido aprovar essa matéria em 3 anos ou 4 anos de manifestações favoráveis, simpáticas, debates, discursos e adesões de todos os segmentos sociais. Se nós não conseguimos aprovar esse projeto nessa estrutura atual, simples é verdade, mas significava para a sociedade um aceno de que nós, pelo menos, pretendemos mudar a estrutura da sistemática eleitoral e partidária. Agora, a cada dia surgem novas insinuações que objetivam elastecer os itens já programados para a reforma política. Aliás, é o seguinte, a reforma eleitoral, como diz aqui mesmo o nosso deputado, ela é uma necessidade dessas que realmente surgem de uma forma incrível diante de nós. É imprescindível. É imprescindível. Se não houver essa reforma eleitoral, daqui a pouco só virão para a Câmara dos Deputados pessoas que sejam milionários, só os milionários. Porque cada ano que passa aumenta terrivelmente o número de votos que o deputado precisa, né? E nós somos talvez o único país no mundo que adotamos esse sistema uninominal, quer dizer, o eleitor vota no deputado. Toda a parte do mundo inteiro adota o sistema de listas. Você vota no partido. E o partido, como diz o deputado Mauro Benevides, pré-ordena a lista, os nomes que devem ser eleitos. Na Alemanha acontece isso. Você tem a metade dos deputados são eleitos pelo voto distrital, que é o voto direto, e a outra metade em lista. Quer dizer, então isso é uma técnica que não é ideal, mas ela é razoavelmente aceita. E está dando bem em vários países do mundo. Em Portugal, toda a parte, Portugal, Espanha, toda a parte, é assim. No Brasil, o voto uninominal, ele vai realmente
buscar inviabilizar a representação política daqui a pouco. Ele está inviabilizando a representação política. E isso vem dar ao regime uma certa inautenticidade, até uma certa ilegitimidade. Agora, a reforma eleitoral, ao meu ver, ela é um problema urgente que tem que se resolver. Mas ao lado da reforma eleitoral, tem outras reformas também urgentes que, se não forem realmente enfrentadas pelas lideranças brasileiras, vão levar o país à crise. Isso não tem dúvida. O problema da autonomia municipal, o problema das rendas municipais. A distribuição do bolo. Não tem dúvida. Então isso aí tem que repactuar a federação. A repactuação é a federação, como eu falei. A federação envolve não só os estados e os municípios. O município é uma reforma municipal. Quanto mais repactuar o pacto federal. Mas acontece o seguinte: esse problema municipal é grave, porque as lideranças municipais estão inquietas. E se elas se unirem no país inteiro, independentemente de qualquer outro tipo de liderança, elas agitam a nação. Agitam a nação porque o cidadão não mora na União, nem na Federação, nem no Estado, ele mora no município. E na hora de começar a perceber que ao redor da sua casa os problemas do dia a dia, com a vizinhança, com a rua, com a água, com o saneamento, passa realmente a representar dificuldades para a sua vida e de sua família, ele se revolta. Deputado Margarida, o que o senhor acha dessa advertência? Não, tudo bem. Agora vou dizer aqui para o Bonifácio e naturalmente para os telespectadores que nos escutam nesse momento, que a cada dia nós nos defrontamos com novas dificuldades. A imprensa de hoje traz uma declaração do presidente do PT, o deputado Bezoini, em que ele, ao analisar a reforma política, entende que ela deve incluir algumas restrições ao comportamento da mídia durante a campanha eleitoral. Ora, isso não pode ser uma nós entendemos que isso vai ser naturalmente um dispositivo inconstitucional e suscitará uma reação vigorosa dos veículos de comunicação social contra a federação política. Nós estamos lutando por um esforço inaudito. Um esforço ingente. Parece que se chega a essa reforma política que todo mundo pode acusar de simples demais. Mas se nós partirmos para outros acréscimos, além desses que já constam do projeto, nós vamos realmente somar maiores dificuldades e, consequentemente, vamos inviabilizar essa proposição. Todos os segmentos reclamam a reforma política. Vem a ordem dos advogados, comparece ao gabinete do presidente Arlindo Quinalha, entrega a ele uma série de sugestões sobre a reforma política. Vem, por outro lado, definições, como foi agora do ministro Caputo Bastos, do Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que nós, políticos, fingimos que prestamos contas e o TSE finge que aprova essas contas. Nada mais grave se ouviu nas últimas horas. Aliás, isso provocou a reação do presidente do Tribunal Eleitoral, para um jurista renomeado como é realmente o Caputo Bastos, e que vivencia no cotidiano das suas atividades judicantes problemas como esse, é algo que deve advertir a classe política para nos conduzir imediatamente a uma definição, porque senão virão outros problemas insolúveis nessa conjuntura, e nós não teremos a reforma política, e com isso vamos frustrar a expectativa de todos os segmentos conscientizados da sociedade. Não, e tem outra coisa, o Congresso depois fica protestando contra decisões do tribunal que julga que são violação de lei. Mas aí não é isso não. Aí já é realmente é interessante isso. Quando o legislativo vai ao judiciário buscar soluções políticas, é porque a crise está tão grande que o legislativo não tem competência, não tem liderança, não tem gente, não tem capacidade de resolver os seus próprios problemas. Então ele corre ao judiciário. Não tem vontade política. Não falta liderança, falta capacidade. Então ele corre ao judiciário. E aí o judiciário às vezes se vê obrigado a tomar posições e fica a classe política depois a fiscal do judiciário. Mas a classe política foi no judiciário, ela que foi lá buscar, ela que pediu ao judiciário soluções. Mas eu vou dizer uma coisa seguinte: o presidente do PT, eu não estou de acordo com o que ele falou, e realmente em diminuir a ação dos veículos de comunicação nessas eleições. Mas a mesma coisa é pensar. O poderio dos veículos de comunicação hoje
no Brasil e em outros países também, no processo político, ele é de uma repercussão incrível. Mas nós sabemos muito bem que se a televisão e se os jornais iniciarem uma campanha forte a favor da reforma política em qualquer dos seus itens, logo é isso. Agora, doutor Bonifácio, o senhor sabe que a liberdade de imprensa é fundamental em qualquer regime democrático. Isso veio nos Estados Unidos, o velho tempo Estado falava isso. Os Estados Unidos, que são uma democracia modelo para os democratas do mundo inteiro, é realmente modelo, nos Estados Unidos, a emenda 1 é sagrada. A emenda 1 é a emenda que garante a liberdade de informação, que envolve, inclusive, direitos individuais. Mas o que é o seguinte, aqui é os direitos individuais, falam direitos individuais. Mas o cidadão aqui, que é tratado pela imprensa ou pela televisão, ele tem dificuldade em se defender. E dificuldades, inclusive, de ordem jurídica de se defender. Então, preciso falar em rasgado, isso é uma verdade. O senhor não acha isso, doutor Moura? Eu de acordo com você. Quando trouxe essa questão, esse problema, a colação, e ele é de hoje, essa matéria que eu aludi, eu quero com isso dizer aos telespectadores e, sobretudo, aos colegas que integram o parlamento, que nós temos de nos conscientizar de que não podemos mais delongar a reforma política, mesmo dentro dessa concepção limitada que está aí do projeto do Ronaldo Caiado. Se alguém quiser acrescer emendas em plenário e lutar para que elas se concretizem, que realize esse trabalho. Mas deixar de incluir essa matéria na ordem do dia. Nós esperamos que até amanhã nós ultimemos a apreciação das emendas, das medidas provisórias que aí estão, obstaculizando a votação de qualquer matéria. Vamos partir, senhores deputados, senhores senadores, para essa reforma política que não é mais possível. Nós não devemos mais conviver com esse índice de rejeição de 1,1% em relação ao Congresso Nacional. A aceitação popular do Congresso chega a 1,1%. Por quê? Problemas como esse, que todos os segmentos reclamam a sua ultimação, nós continuamos de braços cruzados sobre algo que é impostergável para a conjuntura, conjuntura brasileira. O senhor sabe que a votação depende de uma decisão do colégio de líderes. Se as lideranças de bancadas pedirem urgência urgentíssima para o projeto Caiado, ele entra em pauta. Mas já fizeram isso uma vez. Houve uma retirada de assinatura, eu fui partícipe. Mas recuaram. E para recordar a história, eu fui acompanhado do presidente da comissão, Alexandre Cardoso, do Ronaldo Caiado e de mais uns 4 ou 5 parlamentares, e o presidente se comprometeu, ele próprio se comprometeu de apanhar a assinatura dos líderes. Naquela época já tinha um presidente de São Paulo. João Paulo Cunha. Nós fomos lá pedir isso a ele se comprometeu, e nós saímos lá absolutamente convictos de que dentro de 2 ou 3 dias a matéria que seja submetida ao plenário. Mas isso não ocorreu. Lógico, mas infelizmente um dos obstáculos que aconteceu nisso é o seguinte. É interessante, quando o meu colega esteve com o presidente João Paulo, o PT, na sua grande maioria, era a favor da reforma eleitoral. Mas agora não, agora dividiu. A maioria do PT hoje não está apoiando com tanta ênfase como estava apoiando essa reforma do sistema eleitoral. Não estão tão favoráveis a listar. O próprio Bezuini já disse que o PT apoia a mudança do sistema eleitoral. Sim, mas para introduzir o voto em lista. Sim, isso é a posição clara do PT. Hoje eu estou achando... Ele disse há 2 dias. Sim, mas eu estou achando que ele fala isso, defende isso, mas eu estou achando que o PT está criando dificuldade. Talvez não haja tão boa vontade. Não há boa vontade tão grande, não haja. Agora, vamos dizer aqui o nosso menino de colega. Agora, a impressão é que essa reforma eleitoral é o passo inicial para a solução da reforma estrutural brasileira. Agora, doutor Bonifácio, a impressão que eu tenho é que os grandes partidos, PT, PSDB, PMDB, PFL, os democratas, esses 4 grandes, eles querem a reforma. Pode ser que no PT exista hoje uma oposição, vamos dizer, de uns 30%, mas a maioria é a favor. A maioria dos petistas é a favor. Tanto que há 2 dias o senhor Ricardo Bezoin deu uma declaração reconhecendo a posição do partido, da maioria do partido, não é a favor da mudança do sistema eleitoral.
Daí a razão de nós nos enfileirarmos em torno do projeto Ronaldo Caiado, que exige apenas maioria simples. Se no âmbito das bancadas houver divergências, elas não serão suficientes para inviabilizar o projeto que reclama apenas a maioria simples. Agora, que matéria controversa, todos nós sabemos que é. Chega no PR, por exemplo. O PR, a maioria é contra. Contra o voto em lista. Chega no PMDB, também tem oposição, a maioria é a favor, mas tem oposição. No PFL tem oposição, no PSDB tem oposição. Então é a matéria controvertida. Tem que botar em votação e resolver. Com a maioria simples, eu posso até, com a vivência que tenho desses 20 anos de parlamento, eu acredito que a maioria simples será alcançada no âmbito da Câmara. Não sei se no Senado são apenas 81. Hoje, por exemplo, o senador Marco Maciel, defende a reforma política num artigo na página 9 da Folha de São Paulo. Enfim, nós esperamos que para esse tipo de projeto nós tenhamos realmente condições de votar. Agora, com os acréscimos de reeleição, reeleição com quórum qualificado. Isso aí parece até agora desenvolvido. Parece que isso é intencional, justamente para obter esse resultado. Agora, o senhor sabe, o senhor que falou no Senado, do qual, casa da qual foi presidente, o senhor sabe que no Senado mudar o sistema eleitoral é muito mais fácil do que na Câmara. Na Câmara envolve a sobrevivência dos parlamentares. No Senado não, porque eles dependem do voto majoritário. Então seria a matéria mais controvertida, que é da lista pré-ordenada, isso não existe em relação ao Senado, né? A lista pré-ordenada é proporcional, né? Aliás, a Câmara que tem mais autoridade para votar a reforma política, por isso do que o Senado. Vive o problema, né? Não é verdade? Vive o problema. Agora, se não houver essa reforma, daqui a pouco vai ser impossível as eleições. Hoje, em Minas Gerais, por exemplo, agora exemplo de Minas. Para o deputado ter a eleição garantida, é preciso de 100 a 120 mil votos. Pode ter menos votos, mas a eleição garantida é 100 mil votos. Daqui a 4 anos, vai passar para 130. Daqui a 10 anos é 200 mil votos. E em São Paulo vai ser 200, 300 mil votos. Quer dizer, então é mais do que eleger para deputado federal com 300 mil votos, é praticamente se elegeu o que? Quase senador. O senhor sabe que o Roberto Magalhães, o deputado Roberto Magalhães, foi governador de Pernambuco, então foi prefeito de Recife, é uma pessoa ilustre, um homem público de grande qualidade. O deputado Roberto Magalhães teve na eleição retrasada quase 260 mil votos. Nesta eleição agora, reduziu-se praticamente pela metade. E muita gente que entrou nos colégios dele tradicionais, entraram com dinheiro. O dinheiro passa. O dinheiro passa realmente a ser um fator fundamental nesse processo. Preponderante, né? Porque você vai ter 200 mil votos, tem que organizar uma empresa eleitoral. Durante 6 meses é uma empresa. É uma empresa, tem que organizar uma empresa. Não é gastar de comprar votos, não. É organizar uma empresa para fazer campanha eleitoral. Isso não é brincadeira, ué. É impossível. De modo que realmente a implantação da lista é uma necessidade fundamental para a continuidade da democracia e o início legítimo para o debate de outras reformas, né? Deputado Maldonado, quer dizer mais alguma coisa? Porque nós estamos... O que eu disse, vou repetir agora nesse instante derradeiro. Se nós nos afastarmos do que está estabelecido no projeto Ronaldo Caiado, vamos ter dificuldades intransponíveis no plenário para aprovar essa matéria. E sem a aprovação dessa matéria, o nosso desgaste se ampliará diante da opinião pública brasileira. Mesmo que o projeto não atenda, como realmente não atende a todas as expectativas da opinião pública brasileira, pelo menos alguma coisa se fez no sentido de legarmos ao país uma sistemática eleitoral e partidária, diferentemente das que aí estão, ensejando toda essa gama de ilicitudes que ocorreram em todos os pleitos até hoje. Agora, alguma coisa não. Na verdade, a mudança do sistema eleitoral é uma mudança radical. Não, ele vai fortalecer os partidos, outra coisa também. Vai fortalecer os partidos. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Foi uma conversa muito proveitosa, muito rica. Muito obrigado aqui pela presença dos deputados Bonifácio de Andrada, do PSDB Mineiro,
e Mauro Benevides, do PMDB do Ceará. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.